E agora, passar para o Mauro Odo, que dispensa apresentação, é muito conhecido, uma referência para todos nós também, coordenador do o CT7, né, Mauro? E também coordenador de estudos sobre cadeias produtivas, micro e pequenas empresas do IPEA. Mais uma vez, seja bem-vindo, é sempre muito bom ter você com a gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas palavras. Então, disponibilidade de indicadores, né, são fundamentais para quem, de fato, quer ver políticas públicas operando. Então, esse conjunto de indicadores que foram colocados aqui hoje, acho que são fundamentais como reflexão para a gente. Agora, porém, esse conjunto de indicadores que foi colocado aqui hoje, né, a gente precisa de uma reflexão sobre eles e sobre o que eles querem dizer sobre o Brasil. O Brasil é um país que tem 5.570 municípios, é isso? 5.570 municípios, 8 milhões de quilômetros quadrados, 215 milhões de habitantes, quase 20 milhões de micro e pequenas empresas. E muito heterogêneo, muito diverso. Então, do ponto de vista de política pública, de existir uma política pública, olha, é difícil não ter alguma no Brasil, pela sua dimensão. É difícil a gente não ter. A gente tem política pública para micro e pequena empresa para tudo. Não faltam políticas públicas para micro e pequenas empresas nesse país, não faltam. O problema é que cada uma atira para um lado, cada uma trata de uma coisa, não tem coordenação, não tem integração, muitas não têm escala, né? Então, às vezes, a gente é apresentado, não, tem um programa para micro e pequena empresa genial, a gente atendeu 20 empresas. São 20 milhões de empresas. Eu acabei de falar, o Brasil Mais é um programa maravilhoso, mas ele ainda está, a sua escala ainda está muito aquém da necessidade do país. Foram 96 empresas no Pará. Quantos municípios tem no Pará? 144. Então, mais ou menos uma empresa para cada 2 municípios. Então, a gente tem um enorme problema, né, de escala. E um enorme problema de diversidade e heterogeneidade, que é um grande complicador para a política pública. Aí eu vou colocar no mesmo barco, não só o Estado, com as políticas de Estado, mas as ações das federações industriais, do comércio, né, das associações comerciais, que em grande medida têm responsabilidade pelo fomento, que é a heterogeneidade. Essa heterogeneidade, que eu falei como heterogeneidade produtiva, ela se traduz em heterogeneidade de necessidades. A necessidade de uma empresa pequena, madura, é diferente da necessidade de uma empresa pequena, precária. Isso é difícil, inclusive, de você identificar administrativamente. Vou dar um exemplo. Se a gente pegar o último número de CNAE de atividade econômica, alimentação, né? Serviço de lanchonete e alimentação, cidade do Rio de Janeiro, bairro de São Conrado, até 5 empregados. Eu não consigo administrativamente olhar, né, discriminar quem é quem. Nesse mesmo conjunto eu vou ter um quiosque de franqueado, né, irmão? Lá no Fashion Mall, é um dos shoppings mais chiques do Rio de Janeiro, e do outro lado da rua uma birosca na favela da Rocinha. E essas duas vão estar em qualquer registro administrativo, qualquer registro que a gente procurar, vão estar juntas. Trazendo uma preocupação que eu acho que tem que ser, né, uma das nossas principais preocupações. Temos um país diverso, heterogêneo, com enormes precariedades, e a gente não pode se fechar numa bolha, né? Indústria 4.0, assim, e dizia, na verdade, a letra de Fernando Brandt, ficar de frente para o mar, de costas para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. A gente precisa, né, compreender mais profundamente a nossa realidade. Era isso, obrigado. Bom, depois de ouvir o Mauro, a gente só aumenta a responsabilidade de tudo aquilo que tem que ser discutido, pensado e proposto, né, Mauro? Políticas públicas já existem, mas os desafios são enormes. E te ouvindo, a gente fica com a sensação de muito trabalho pela frente. Essa questão de escala, por exemplo, o Procred 360, que garante pela primeira vez um crédito para os MEIs. Eu quis fazer um teste aqui mesmo no Pará, fui perguntando quem era MEI, ninguém sabe do Procred 360. Essa, por mais que a gente se esforce, divulga, dá entrevista, toda a equipe tenta falar, esse é um grande desafio. Nós lançamos aí a Rede Nacional do MEI, um embrião, para tentar dar escala a isso tudo. Mas os desafios são muito grandes mesmo, e tudo, eu destaquei isso, mas tudo que você falou é muito pertinente.